Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bom, eu não preciso falar que meu nome é Gabriel Batista, que você já sabe. Na aula de ontem, eu comentei com você sobre os vidros de base da indústria, ok? Legal. Ficou algumas dúvidas e eu recebi alguns e-mails. Inclusive, aproveitando já este momento, é importante que você diga se ficou alguma dúvida no ar. Por quê? Porque às vezes eu não passo a informação que seja importante para você. E eu recebi alguns e-mails, então estou aqui respondendo algumas dúvidas. Primeira dúvida sobre aquilo que nós conversamos ontem, vidro de base. O primeiro detalhe é o seguinte: normalmente existem só duas espessuras para o vidro impresso. Como eu falei ontem, ele é entre 3 e 4 milímetros, que é o vidro fino, com uma rara exceção que é o vidro antirreflexo de 2 milímetros. Mas, normalmente, os vidros de janela, que vai no caixilho, que vai também usado na movelaria, ele tem entre 3 e 4 milímetros devido à ondulação, ok? Depois, tem o vidro que eu falei para você que é o grosso, que é o vidro para se fazer box, para se fazer divisória, porta, que é o vidro que vai ser normalmente temperado para que se transforme em um vidro autoportante. E tem também alguns vidros, pouquíssimos vidros impressos, que são de 10 milímetros, que variam entre 9 e 10 milímetros, ok? Todos eles podem ser temperados, inclusive esse mais fininho aqui, apesar de não ser comum temperar esse vidro fino. Então, normalmente se tempera esse aqui, que é o vidro de 7, 8 milímetros, que ele vai dando uma variada, e o mais grosso um pouquinho, que é de 9 e 10 milímetros. Ok? Então, respondendo à dúvida, esse vidro aqui, o mais fino, ele tem entre 3 e 4 milímetros, esse aqui 7, 8 milímetros, e o mais grosso que eu não tenho na mão aqui, entre 9 e 10 milímetros. Legal? Legal. Então, a primeira dúvida foi essa. A segunda dúvida ocorreu quanto ao vidro aramado. A pergunta foi o seguinte, inclusive foi até um parceiro nosso que perguntou, foi o Edinho Baia, e ele falou assim: Gabriel, eu tenho uma dúvida sobre o aramado. O aramado pode ser temperado? Então essa é a dúvida. Não pode ser temperado. O aramado é um vidro que ele deve ser colocado assim, tá? Natural ou monolítico, mas sem tratamento a quente, ou seja, ele não pode ser temperado, ele não pode ser curvado. O máximo que você pode fazer é pintar ele a frio, não pode ser uma serigrafia a quente. Você pode pintar, você pode jatear, um acabamento que seja de face. Mas, se você colocar esse vidro num forno para temperar, para curvar ou para serigrafar a quente, não vai dar certo, porque por causa da malha que ele tem internamente, que é uma malha de aço, ok? Uma malhinha fina, mas é de aço. Então, não vai dar certo. Beleza? E a terceira pergunta foi sobre o vidro Extra Clear, né? Ultra Clear, ou no caso da Sebrace, diamante. Mas é o vidro que é o vidro super transparente. Perguntaram assim: Gabriel, o vidro super transparente, o Ultra Clear, ele pode ser temperado? Pessoal, é o seguinte, este vidro, como eu falei ontem, é o mesmo processo float do vidro incolor comum, do monolítico comum, o vidro de base, aquele comunzão lá mesmo. É a mesma coisa, então ele pode ser temperado, pode ser curvado, pode ser pintado, serigrafado a quente, pode ser feito, o que pode ser feito no vidro incolor comum, pode ser feito também nesse vidro aqui. Respondendo então essa pergunta, pode fazer qualquer coisa com esse vidro aqui. A única diferença é que na receitinha de bolo dele, na receita dele, não vai óxido de ferro, que é o que dá aquela tonalidade esverdeada no vidro, ok? Então, dá para fazer qualquer coisa. Legal? Legal. Agora é o seguinte, trouxe aqui minha super arma. Sabe por quê? Bom, é o seguinte, no final dessa aula eu vou usar essa arma aqui, que é
chamado, o pessoal chama de besta, né? Besta mesmo. E eu quero que você me acompanhe, que no final eu tenho uma surpresa para você. Nós vamos fazer um teste aqui que eu, pelo menos, ainda não vi no Brasil. Vamos usar esta arma aqui e esta seta aqui. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, vai ser o nosso instrumento que nós utilizaremos hoje, no final dessa aula. Ontem, eu disse a você que a indústria fornece o vidro de base, ou seja, é o vidro que provavelmente há de ser transformado, há de ser melhorado, ok? Mas tem um detalhe. Para que a gente consiga fazer aquelas obras que nós vimos na primeira aula, aquelas obras monumentais, aqueles vidros estruturais, vidros pintados, coisa e tal, precisa de melhoramentos. Mas saiba que a indústria, ela também faz alguns beneficiamentos, ou seja, a indústria não faz exatamente só o vidro de base, ela faz também alguns vidros melhorados. E nessa aula de hoje eu quero mostrar para você exatamente isso. Quais são os vidros que a indústria faz, além dos vidros de base? Antes da gente começar a falar sobre os beneficiamentos que a indústria nos proporciona, ou seja, proporciona ao vidro de base, é importante dizer que a maioria dos beneficiamentos são feitos na face do vidro. São pouquíssimos os beneficiamentos que são realizados na estrutura do vidro. Ou seja, geralmente o que acontece é em um dos lados. Por exemplo, eu tenho nas minhas mãos aqui um vidro acidado. O que é um vidro acidado? É despejado um ácido em uma dessas faces, ele fica opaco. Esse aqui é um espelho. E você pode ver aqui, tá vendo? Que eu te mostrei ontem já, essa pintura aqui, essa proteção da prata. E depois, na frente aqui, foi feita uma acidação. O interessante deste processo é que torna o vidro translúcido. Tá vendo aqui, ó? Olha, o vidro acaba ficando translúcido, certo? Dá aquela opacidade. Com ele, você consegue ganhar uma privacidade, porque a luz passa, mas não passa a visão. Este beneficiamento é muito parecido com o beneficiamento que você já deve conhecer, que é o jato. Ok? Nós vamos falar mais para frente do jato, mas o grande diferencial entre este beneficiamento e o jato é que, normalmente, o jato ele costuma ficar umas marcas de dedo quando você pega na face onde foi trabalhado ali a areia, né, que foi que causou o jato. Mas, apesar que hoje em dia os jateadores já estão encontrando novas soluções para que não tenha esse importuno, né, de ficar a marca do dedo. Esse vidro aqui, ele já não fica essa marca de dedo. Então, são processos diferentes, ok? Um é proporcionado por atrito, ou seja, é um material abrasivo que é espirrado na face com toda a força, né? Fere a face do vidro. Esse aqui também fere a face, mas fere quimicamente. Um é por atrito e o outro é quimicamente. Bom, mas voltando a falar então do vidro acidado, o que é o interessante nesse vidro aqui? Por exemplo, a indústria, ela nos proporciona a cor não, porque a cor da acidação é a mesma, mas o que diferencia um pouco é a intensidade. Então muitas vezes você vai ver que tem uma acidação um pouco mais leve, dá para fazer um pouquinho mais leve e um pouquinho mais pesada. Por exemplo, esses dois vidros aqui são do mesmo distribuidor, que é da Guardian. Se você é que é difícil ver na imagem, mas você percebe que esse vidro aqui ele é mais delicado. Ele tem uma acidação mais delicada que esse aqui. Mas não é só a Guardian que fornece o vidro acidado.
Outra indústria que fornece também o vidro acidado é a Saint-Gobain. Bom, esse vidro da Saint-Gobain, ele se chama Satinovo. Olha só, Satinovo. Então, ele é o mesmo processo de acidação. E uma coisa que eu esqueci de falar é que, normalmente, o vidro acidado da Guarda se chama Satin-Deco. E esse Satinovo. Olha só, até é meio que parecido o nome. Ok? Então, resumindo, o que é o processo de acidação? É simplesmente um tratamento químico que acontece só na face do vidro. É um tratamento superficial. Ok? Legal. Vamos então para o próximo beneficiamento. Este vidro, ele aparentemente parece um vidro comum, um vidro float monolítico normal, certo? Certo. Mas ele tem um tratamento muito interessante. Então, o próximo beneficiamento que eu irei falar para você é sobre o vidro autolimpante. Pensa o seguinte, pensa quando os arquitetos desenham aqueles prédios que nós vemos lá em Dubai, aqueles prédios todos cheios de curva e voltas e isso e aquilo, e aí você pensa assim, cara, como que esse pessoal vai lavar essa janela? Olha a dificuldade para subir naqueles prédios lá de sei lá quantos andares, lá, aqueles prédios altíssimos. Nossa, olha o trabalho que vai dar para o cara limpar aquela janela. A indústria vidreira, que não dorme nunca no ponto, pensando nisso, produziu este vidro, que é o vidro autolimpante. Esse vidro, ele tem uma nanotecnologia que é o seguinte. É aplicado um tratamento na face e a sujeira, o pó, vai acumulando aqui. Mas não acontece como num vidro comum, que a sujeira fica impregnada no vidro. O que acontece? Esse vidro ele tem, como eu disse, uma tecnologia que mantém a sujeira meio que suspensa. Ela não fica aderida à face do vidro. E o vidro fica só esperando a chuva. Quando chove, acontece então essa mágica, que, movido pela chuva, acontece essa reação química, entre aspas, e aí a sujeira é expelida. Esse vidro é muito interessante, porque libertou, vamos dizer assim, os designers. Porque, querendo ou não, pensa bem o que o cara pensa na hora de fazer um projeto com um prédio muito alto, cheio de curvas. Ele pensa, cara, para mim manter um prédio bonito, né, eu vou ter que ter um gasto enorme. Não ele, mas o administrador do prédio. Mas o administrador pensa nisso, fala, cara, como que eu vou limpar essa janela? Bom, limpar dá para limpar, mas vai me custar caríssimo. Então, a indústria já fornece esse vidro autolimpante. Esse vidro, ele pode ser aplicado em prédios, obviamente, lugares de difícil acesso, sacada, por exemplo. Por exemplo, tem um prédio que eu passo ali, direto na Salim Farah Maluf, em São Paulo, que toda vez que eu passo naquele prédio, eu lembro desse vidro. Porque é incrível, ali é uma área de poluição terrível, porque o trânsito ali não anda, passa muito caminhão e fica parado, então impregna muito sujeira naquele prédio. É um prédio baixo, antigo até, mas é vidro refletivo. E todo santo dia que eu passo lá, aquele prédio está encardido. Eu fico pensando, por que eles não colocaram esse vidro aqui, né? Então, apesar dele não ter nenhuma característica visual, né, um benefício que você possa ver, este é um vidro com muito valor agregado. Este beneficiamento também é um beneficiamento muito interessante e conforme o vidro autolimpante, esse vidro aqui também recebe um tratamento na face. Que tratamento é esse? É um tratamento anti-risco. Esse vidro é maravilhoso. É um vidro da Guardian. É muito interessante essa tecnologia. Chama-se Diamond Guardian. Porque ele tem a dureza de um diamante. Então, a face desse vidro, ela tem um tratamento que é muito resistente a riscos.
E, bom, sem contar, né, não tem como não falar, apesar de não estar ganhando nada para falar isso, mas é um luxo essa caixinha, né? Pessoal, olha que interessante isso. Olha, isso que está faltando para a gente muitas vezes. É o quê? É você valorizar o produto. Olha só o que a Guardian fez com esse material aqui, com essa amostra. Ela mandou essa caixinha preta, que já dá um destaque muito interessante, né, com essa cintinha aqui e tal. E aí, colocou aqui numa mesma caixinha o vidro comum e o vidro Diamond Guard. Por quê? Para que o cara possa pegar um material e fazer o teste. Eu testei, lógico, vocês estão no vídeo aí, não vai saber se eu estou dando migué ou não, se eu estou apertando mesmo aqui o risco ou não, mas é muito interessante, porque se você risca essa face aqui, ela é meio que, apesar de ser vidro, ainda você sente um atrito. Essa aqui não, ele não tem atrito, ou seja, ele não risca, quer dizer, ó, calma, riscar ele risca, mas ele é 10 vezes mais resistente que um vidro comum. E aonde que nós podemos utilizar esse vidro aqui? O vidro anti-risco, Diamond Guard. Esse vidro ele é muito utilizado em tampos de mesa, mesinha de centro e todos esses materiais que possam causar atrito. Por exemplo, você vai fazer um balcão de vidro. Você sabe que ali, né, as pessoas vão colocar prato, as pessoas vão colocar copo, as pessoas vão colocar garrafa, vão colocar garfo, vão colocar faca, né, chave. Então, aí se utiliza esse vidro anti-risco. E realmente é um vidro muito legal, muito bom e vale a pena, porque não tem coisa pior do que você ver aquele tampo de mesa bonito, com uma borda bem lapidada, todo riscado. Então, a Guardian fala que é o seguinte, ele não é totalmente, vamos dizer essa palavra, não sei nem se tem, mas irriscável. Ele não é, mas ele é muito resistente. E é super legal porque você sente de fato que esse aqui você tem um atrito, e esse aqui, ele é liso, ele não deixa ter atrito aqui. Ok? Então, quando você fizer um tampo de mesa, quando você fizer aí, sei lá, uma mesa de centro, uma mesinha, um balcão, de repente uma cadeira de vidro, né, que eu te mostrei na primeira aula, esse vidro aqui é tudo de bom. E este é mais um beneficiamento que é feito na face do vidro, proporcionado pela indústria vidreira. Por que eu estou falando indústria vidreira? Porque existem alguns beneficiamentos que não são feitos pela indústria, que são feitos pelos beneficiadores, ok? Legal. Outro beneficiamento que a indústria proporciona é o tratamento de antirreflexo. Como eu já te falei ontem, é muito comum se usar um vidro fino, tá? Um vidro fininho para se utilizar em quadros. Como você pode ver aqui, ó, mostrar certinho aqui, é um vidro meio translúcido, tal, muito parecido. Esse aqui é o da Guardian, que é o Guardian anti-reflexo. Esse é o Focus da Saint-Gobain. E ele tem 2 milímetros. Esse é aquela exceção que eu falei. Esse é o único vidro impresso que é fabricado em 2 milímetros. Tá? Esse aqui. Esse aqui também é 2 milímetros da Guardian. Eles são muito parecidos, são muito semelhantes o tratamento desses dois aqui. Porque, na verdade, esse aqui parece que é uma leve acidação. Esse aqui, tá? Que é o Guardian. Esse aqui, como eu já te falei ontem, é uma impressão muito delicada, mas o efeito acaba sendo bem parecido. E esse aqui, o OptiReal, acho que é assim mesmo que fala, o OptiReal é da Sebras. Ele já é diferente, tá? Ele, você olhando ele assim, ele parece um vidro comum. É o seguinte,
Esses 3 vidros, então, segundo as fábricas, eles são vidros anti-reflexo. Eu vou ser sincero, com a quantidade de luz que está tendo aqui no salão hoje, eu não reparei esse anti-reflexo, principalmente do OptiView da Sebras. Eu sou sincero com você, tá? Não consegui perceber realmente essa função nesse vidro aqui. Mas, como eu falei, a sala está toda iluminada, a sala, né, tá fechada, tal, muita iluminação, então pode ser que seja isso. O que eu reparei que dá mais resultado são os dois aqui, ó, o da Guardian e o Focus. Não quero dizer que esse aqui não funcione, mas esse vidro, por exemplo, ele foi instalado lá no camarote do Morumbi, no estádio do São Paulo. Segundo informações que eu tenho, as pessoas realmente falam que não dá reflexo, ok? Então, por motivo de informação, é isso. Outro detalhe, os vidros anti-reflexo são muito utilizados, como eu falei, para quadro, mas eles também são utilizados em estádios. Agora, depois dessa era pós-Copa, né, porque já nos países envolvidos é muito comum se fazer o antigo alambrado agora de vidro, né? E principalmente de vidro anti-vandalismo, ou seja, um vidro que é de segurança mesmo. E, poxa, aí fica ruim, de repente você está assistindo lá o jogo, aquele reflexo na cara, então é importante que seja um vidro anti-reflexo. Só que é o seguinte, normalmente os vidros anti-reflexo são finos, porque o da Guardian tem 2, o Focus tem 2 e o OptiView ele vai até 6 milímetros apenas. Então, como fazer um muro de vidro, como fazer um fechamento de vidro, uma vitrine com esse vidro, se ele é muito fino? Posso fazer uma vitrine com vidro de 2 milímetros? Não, não pode. Então, só que tem um detalhe. Então, se coloca, né, a função anti-reflexo na frente e aí se lamina depois, se tempera e depois lamina o vidro. Então, essa é uma vantagem. Que, tudo bem que esse aqui não tem como, né? Por causa de ser 2 milímetros, dificilmente você vai conseguir temperar um vidro de 2. Mas, nesse caso aqui do OptiView, ele 6 milímetros já é um vidro ideal para ser temperado e depois laminado com outro vidro mais grosso para que possa ser autoportante e mais espesso. Então essa é uma função muito interessante que eu achei principalmente desse vidro aqui, por ele poder ser, no caso, temperado e laminado. Então proporciona que possa ser feito vãos maiores. Porque antigamente a gente tinha a ideia que, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com vidro, nós tínhamos a ideia que vidro anti-reflexo era só para quadro, né? Era utilizado só para quadro, mas não. Eu fico vendo aí que tem várias vitrines. Esses dias mesmo eu recebi um e-mail de uma moça e ela estava assim desesperada porque ela tinha uma loja térrea no centro de Curitiba, se eu não me engano. E ela falou: Gabriel, cara, eu preciso de uma solução. As pessoas não conseguem enxergar minha vitrine, quer dizer, enxergam só um espelho, não enxergam as roupas que estão na vitrine, porque parece que em volta dela tinha alguns prédios com vidro refletivo e a intensidade de sol era muito grande, ela não tinha um toldo na frente, então de tarde, dependendo tinha um determinado horário lá que ela falou que não se enxergava nada. Era, sei lá, das 3 às 6, sei lá, não sei que horário que era, não lembro mais. Mas eu sei que ela falou assim que tinha um certo horário lá que não dava para enxergar. Era impossível enxergar alguma coisa na vitrine. E aí eu falei para ela, ó, vidro anti-reflexo. Aí a senhora soluciona. Então, isso também que eu estou te falando é muito importante para que você saiba. Gabriel, quanto custa esse vidro? Eu não sei. Honestamente, eu não sei quanto custa esse vidro, até mesmo porque varia de cidade para cidade, varia de beneficiamento para beneficiamento. Então você sabe, se você trabalha com vidro, você sabe que depende muito do que você vai fazer com esse vidro. Então não tem como dar um preço tabelado. Mas o que é importante? É importante que você saiba que existe. Isso que é importante. Não tem coisa pior no mundo do que o seu cliente te ensinar sobre um vidro.
Já contei no curso passado, uma vez eu fui fazer uma medição com o vendedor da empresa que eu trabalhava e a dona queria um sistema de porta. Esse sistema de porta é da Tec Vidro. Lembro até hoje, como se fosse ontem. E a dona queria aquele sistema de porta. Ela até fazia o desenho com a mão, como ela queria a porta correndo, sabe? Ela fazia com a mão assim, não, eu quero assim, eu quero assim. E ele, aqueles caras meio dinossauro, senhora, não tem como fazer isso. Ela falou assim, mas como não tem como? Como assim? Lógico que tem. Senhora, eu trabalho com vidro faz mais de 20 anos. Não tem como fazer isso. A senhora não discutiu com ele. Ela foi até a bolsa, tirou da bolsa um tablet, deu 2 cutucadas no tablet e meteu o tablet na cara dele. Falou assim, ó, olha aqui, senhor, existe sim. O senhor está muito mal informado. Meu, não tem coisa pior do que isso. Isso é vergonhoso. Quando o nosso cliente nos ensina sobre aquilo que nós deveríamos ensinar para o nosso cliente. É triste. Então, é importante que você saiba que existe. Porque amanhã ou depois, quando surgir uma oportunidade, você fala, cara, tem esse vidro. Eu tenho a solução para o problema do meu cliente. Isso é mágico. Ok? Então, esse foi o vidro anti-reflexo, que, conforme eu disse, também é um beneficiamento que acontece na face do vidro. Vamos para o próximo? O próximo beneficiamento se chama Low-E, Low-E, ou baixo emissivo. O que significa isso? É o seguinte, vou te explicar. Vamos pensar o seguinte. Aqui é o lado de fora. Minha mão é o sol. E aqui é o lado de dentro. Ok? Ok. O que acontece? Normalmente, o sol aquece o vidro absorve a energia solar, ok? E um pouco ele expele, reflete, outro pouco ele deixa passar para dentro do ambiente. Aí, às vezes, eu ouço alguns comentários de algumas pessoas na internet, ou arquitetos e até vidraceiros, o seguinte, Gabriel, é ruim colocar uma área muito grande envidraçada porque o vidro esquenta muito. Beleza, realmente, se for um vidro recozido comum, monolítico, de fato esquenta mesmo. Por quê? Porque normalmente os vidros monolíticos, ele tem uma taxa grande de absorção de calor. Ou seja, o calor chega aqui, pum, bate no vidro, o vidro retém esse calor e vai segurando. Daqui a pouco ele não aguenta mais. E aí ele vai soltando aquele calor. E tem um detalhe. Depois que a energia solar entra para dentro da casa, olha só. O canal que ela entrou para dentro da casa foi o vidro, certo? Mas o vidro, ele retém muito o calor, se não tiver um tratamento. Então, o que acontece? Depois que essa energia solar ela entra, ela passa pelo vidro, ela se transforma e ela não consegue mais sair. Ou seja, depois que essa energia solar entra para dentro da casa, ela fica acumulando ali. Ela vai se transformando em calor e vai subindo, subindo. E daqui a pouco está insuportável e você coloca a mão no vidro, está quente, está fervendo. O que essa tecnologia de baixo emissivo faz? Baixo emissivo, ela tem uma baixa emissividade. Então, quando essa energia solar... Então, dentro do Sol, nós temos praticamente 3 energias. Nós temos a ultravioleta, que é a energia
que mancha os móveis e que dá câncer de pele. Nós temos a energia infravermelho, que é o que causa o calor. E nós temos a luz só. Então, dentro da energia solar, existem 3 energias. Uma que causa a luz, uma que causa o descoloramento do seu móvel e te dá câncer de pele, e uma que traz o calor. Esse vidro, ele não faz a troca. Então, quando essa temperatura que está aqui fora bate aqui, ela volta. Quando essa temperatura que está aqui bate aqui, ela volta. Então, esse vidro, ele funciona de fato como uma barreira. Ok? E é muito interessante porque antigamente tinha-se o mito aqui no Brasil que vidro low-E era só para 2 coisas. Primeiro, para os países europeus onde é muito frio. Então, o que acontece? Eles utilizavam o vidro low-E, ou baixo emissivo, porque na Europa, em épocas de inverno muito intenso, então eles ligavam o aquecedor e eles não queriam perder esse calor de dentro da casa. Lá fora estava, sei lá, 3 graus, 0 grau, lá fora. E aqui dentro estava 20 graus. Então, ou seja, o vidro não trocava a temperatura. E a segunda função, vidro de geladeira. Sabe esses freezer de cerveja, freezer de sorvete? Normalmente, aqueles vidros lá são vidros low-E. Por quê? Porque senão, haja energia para poder manter aquele negócio ali gelado, porque praticamente os freezers ficam bem na porta dos bares, das lanchonetes, ficam bem próximo da saída, né? Então, haja energia para poder manter ali aquela temperatura gelada dentro do freezer. Mas, né, de alguns anos para cá, começou a se explorar esse vidro aqui no Brasil também. Porque percebeu, poxa, se ele mantém aqui o calor aqui dentro da casa, se a função dele é não trocar energia, então ele pode funcionar também ao contrário. Ou seja, nós que vivemos num país tropical, nós usamos ele de uma maneira diferente. Ou seja, nós utilizamos ele para quê? Para que não deixe, na verdade, o calor entrar. Na Europa, eles não querem que o calor saia. No Brasil, a gente não quer que o calor entre, devido ao nosso país ser tropical. Ok? Então, esse vidro aqui é um vidro de baixa emissividade. Mas a Sebrae, por exemplo, ela tem um vidro que se chama Planiterm, que ele é incolor e ele tem esse tratamento. Mas também tem os vidros que são refletivos, que também tem essa característica. Só que o mais interessante é que os low-E's, eles podem ser temperados e laminados. Inclusive, até se indica que se lamine. De 2 uma. Ou você precisa utilizar eles laminados ou insulados. Ok? Então você pode temperar ele. Depois de temperado, você ainda tem que proteger a face dele de alguma maneira. Ou você faz a laminação, ou você faz o insulamento, que eu já vou falar para você também o que é, caso você não saiba. Ok? Então, esse beneficiamento aqui é o beneficiamento de baixa emissividade. Bom, agora o próximo beneficiamento, infelizmente, eu não tenho uma amostra. Não tem essa amostra. Porque esse vidro é um vidro que o consumo dele no país ainda é muito tímido e pouquíssimas empresas fornecem esse vidro aqui no Brasil, que é o vidro anti-chama. E normalmente o vidro anti-chama ele é temperado. Então existem 2 categorias de vidro para essa finalidade. Tem o anti-chama, que é temperado, e tem o corta-fogo, que é laminado. Gabriel, qual que é a diferença dos dois? A diferença é o seguinte. Na verdade são 3, mas um eu vou guardar segredo, depois eu falo. São 3. Tem mais um vidro aí que eu vou guardar segredo. Depois eu falo. O anti-chama, que é o temperado, é um tratamento que também é feito na face. Um tratamento ali para poder manter uma certa resistência ao fogo. E esse vidro temperado, ele é muito utilizado porque é o seguinte.
Quando o lugar pega fogo e tem esse vidro, ele permanece incolor. Então, se caso o bombeiro chegar ali, esse vidro é um visor de porta, por exemplo. Inclusive, ele é muito utilizado como visor de porta, principalmente na Europa. Eu digo Europa assim porque eu falo os países lá fora, né? Às vezes nem é tanto na Europa, mas nos países lá fora, ele é muito utilizado como visor de porta. Por quê? Porque ele é muito caro, então às vezes as pessoas fazem só uns pedacinhos só. Mas ele tem uma grande utilidade, porque quando o bombeiro chega naquele local, o que acontece? O bombeiro consegue visualizar se tem alguém ali ou não, porque o vidro continua sendo transparente. Esse é o vidro temperado, certo? Que é o anti-chama. Dentro dessa mesma categoria, nós temos o corta-fogo. O corta-fogo já é um vidro laminado. Então, o beneficiamento também acontece na face, pega-se dois vidros e une. E o material que vai no meio ali, que vai no meio da laminação, é que é o material que dá essa resistência ao vidro. Só que ele tem um detalhe. Ele tem um detalhe, esse vidro. Quando a temperatura alcança, quando o calor alcança uma certa temperatura, ele fica opaco. Então, ele, segundo aí os estudos, ele é mais resistente que o vidro temperado, ele aguenta mais tempo, né, por causa dele ser laminado, então ele pode ser laminado com várias camadas. Então, por isso ele pode ser transformado em mais forte que o temperado. O temperado é uma camada só. Mas ele tem esse detalhe. Então, aquele material que vai dentro ali, que vai entre um vidro e outro, dependendo da temperatura, ele fica opaco. Então, se o bombeiro chegar ali, não consegue ver nada. Entendeu? Então, é basicamente isso. O fornecedor desse vidro aqui no Brasil é a Glassec Viracom. Se você quiser mais informações, você pode dar uma ligada lá, mas é eles que fornecem esse vidro aqui no Brasil. Mas é um vidro muito interessante. Eu, por exemplo, quando estava atuando aí na rua, né, vendendo vidros ainda, por várias vezes eu já vi as pessoas pedirem esse vidro. Mas, devido à dificuldade que era em comprar, né, as pessoas acabavam abortando esse projeto. Só que tem um detalhe. Infelizmente, né, aconteceu aquela tragédia de Santa Maria lá. Depois daquela tragédia, o Brasil mudou muito. Mudou muito mesmo. Os bombeiros deram uma reformulada na lei, deram uma melhorada em algumas coisas, muitos barzinhos foram fechados e muitas coisas foram revistas. Inclusive portas. E tinha um amigo meu de São Paulo que ele estava desenvolvendo um projeto justamente para isso, para que desenvolvesse portas usando este vidro. Então, para você ver, são várias oportunidades de negócio que nós temos e, às vezes, um determinado evento pode desencadear uma solução ou desencadear, assim, precisar de uma solução que nós temos. Então, é aquilo que eu falei, você sabe que existe esse vidro, o anti-chama e o corta-fogo. Quando você precisar, você já sabe que existe. Ok? Ok. Esse aqui é o espelho. Como eu te falei ontem, o espelho é considerado um vidro de base. Mas, na verdade, ele é um vidro transformado. Ou seja, primeiro se produz um vidro especial, mas não deixa de ser um vidro float. Depois ele é limpo, polido aqui a face, e depois é aplicado essa camada, nitrato de prata, e depois é protegido pelas tintas. Então, esse é um beneficiamento que a indústria nos fornece. Um grande detalhe, só uma curiosidade. Lá nos anos de 1985, 1990, se tinha o costume de utilizar cola de sapateiro para colar espelho. E eu vou ser sincero com você. A empresa que eu trabalhava, por exemplo, fornecia espelho para uma empresa que se chamava-se Otis e a Vilares, que eram distribuidoras de escada rolante e de elevadores. Nós vendíamos muito espelho para essas duas empresas. Depois a empresa acabou perdendo a concorrência para a Divinal na época, mas nós fornecemos muito espelho para eles. E todos os espelhos eram colados com cola de sapateiro. E a minha empresa era obrigada a dar 10 anos de garantia.
e ela dava, e eu não me lembro de ter retornado um espelho por mancha. Só que isso foi antigamente. É o seguinte, agora eu acredito que pela mudança do processo de fabricação do espelho, o espelho ele realmente agride muito fácil com a cola de sapateiro. Se você aplicar hoje cola de sapateiro no espelho, daqui 10 dias ele está todo manchado. Então, se você aprendeu a usar cola de sapateiro no espelho, assim como eu aprendi, não faça mais. Não pode fazer mais. Nunca pôde. Mas, como eu falei, naquela época nós diluíamos a cola com um diluente especial lá, nunca manchou. Hoje mancha. Até mesmo porque o espelho passou por várias mudanças. Como, por exemplo, antigamente, para se produzir um espelho, se utilizava muito cobre e muito chumbo, que são metais pesados, ou seja, são muito agressivos para o meio ambiente. Agora, as empresas nacionais, tanto a Guardian quanto a Sebrae e a AGC, já praticam uma nova técnica de espelhação, que é o Copper Free, né, que é livre desses metais pesados. Devido a essa mudança, o espelho ficou mais ecológico, né? Já não está mais tão agressivo. O processo de fabricação já não está mais tão agressivo como antigamente. E ele ganhou algumas camadas a mais aqui atrás. Vou te mostrar. Tá vendo? Isso aqui é a tinta do espelho. Isso aqui é uma proteção. Então, aqui, nessa espessura aqui, vamos lá. Aqui tem uma prata e depois aqui tem as proteções, que é essa tinta aqui. Então tem várias proteções. O que acontece? É uma coisa que eu sempre explico para o pessoal. Quando você aplica a cola de sapateiro ela é meio ácida. Ou qualquer outro tipo de ácido, vamos supor silicone acético, ou outro material que não seja neutro, aqui é uma tinta, certo? De novo, aqui é uma tinta. Se você coloca um material diluente aqui, é óbvio que esse diluente vai interferir nessa camada aqui e vai desproteger a prata. O que está... Não, a prata não está aqui, a prata está aqui atrás. Mas é isso que nós estamos vendo aqui. E se você já tem um cordão de prata, meu irmão que gosta de usar essas coisas aí. Meu irmão anda com esse cordãozão de prata no pescoço. E toda vez que eu chego lá na casa dele, no sabadão lá, ele tá lá dando uma ilustrada naquela corrente lá com aquele caol. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, né, o suor do pescoço, tal, o oxigênio, ele vai oxidando. Ok? E a mesma prata, entre aspas, que foi feito o cordão do pescoço do meu irmão, também é muito parecido com essa prata que vai aqui no espelho. Então, se você fizer o favor de desproteger a prata, se você fizer o favor de agredir essa tinta, o que vai acontecer? O seu espelho vai ficar pretinho. Entendeu? E aí nós recebemos vários e-mails aqui, perguntando assim, Gabriel, o vidraceiro colocou um espelho para mim, não faz nem um ano, e tá preto. Como que eu faço para limpar? Não limpa mais. Já era. Então, muito cuidado. Aonde você vai aplicar o seu espelho. Se é em lugar que é muito úmido e quente, né? Se é lugar que tem pouca ventilação, se é lugar onde as pessoas aplicam produtos tóxicos, né? Produtos acéticos. Então, espelho é algo muito delicado. Ok? Então é importante que você saiba disso, que para se instalar espelho tem que ser produtos neutros, produtos especiais. O mercado hoje já te oferece fitas para você colar neutro, silicone neutro, cola neutro, tudo neutro, para que não agrida a camada da proteção da prata. Ok? Então esse também é mais um beneficiamento que acontece na face do vidro, tá vendo?
É um vidro comum, depois ele é polido, aplica-se o nitrato de prata, né? Nitrato de prata, não é óxido de prata. Nitrato de prata, depois aplica as tintas protetoras aqui. Ok? Lógico, não é tão simples o processo assim, mas é mais para você entender. Esse espelho é o bronze, ok? Mas existe também esse espelho, olha a diferença. Vou colocar aqui, esse espelho que é o prata, olha só, olha a diferença. E existe ainda o fumê e, se você der sorte na vida, você pode achar o verde. Mas, uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes e os meus amigos, por mais que esteja lá no site da empresa que se fabrica aquele determinado produto, é sempre bom você se informar. Como eu disse na aula de ontem, o processo, muitas vezes, de fabricação do vidro é um processo complexo. Por exemplo, a Guardian lançou um espelho, alguns anos atrás, que era o espelho Diamond Guard, que era um espelho que tinha a mesma função daquela que eu te mostrei, que era um espelho anti-risco. Devido à baixa, venda desse produto, ele saiu de linha. Mas até algum tempo atrás, eu ainda peguei um folder com o anúncio desse espelho. Ou seja, eles já não fabricam mais. Então eles pararam de fabricar aquele vidro, sobrou um estoque, eles continuaram vendendo aquele espelho para poder acabar o estoque, mas é importante que você saiba que eles não fabricam mais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você entra no site da empresa, aí no site está lá, não, nós fabricamos o vidro assim, 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 assado. E aí você vai e vende. Só que aí quando você vai comprar não tem. Ou porque não fabricaram, ou porque não tem estoque, ou porque pararam de fazer. Então é importante que você sempre se atualize. Hoje, por exemplo, o espelho é produzido desde 3 milímetros, então ele é produzido 3, 4, 5 e 6 milímetros. Esse aqui é o espelho Sebrace, esse aqui é o Guardian, tá? Vou fazer propaganda dos dois aqui. Então é o seguinte, existe um detalhe. Às vezes, o cara compra um espelho muito grosso para aplicar no móvel. Quando você vai fazer um revestimento de móvel, por exemplo, você usa o mais fininho, certo? Que é o de 3 milímetros, no máximo 4. Só que quando você vai aplicar o espelho na parede, por exemplo, colado, você não pode colocar o de 3 milímetros. Você tem que colocar o mais grosso. Então, sempre tem que ter essa atenção. Espelho fininho, ou é para lugares muito pequenos, ou que vai ser chapado colado, numa estrutura plana, ou então não pode ser o fininho, tem que ser o mais grosso. Se ele for colocado muito grande numa parede que não é tão uniforme, conforme são as nossas paredes, não dá certo. Beleza? Só para te informar, depois a gente vai falar mais sobre o espelho. Vamos para o próximo. Um outro beneficiamento muito interessante é o beneficiamento do vidro fotoenergético, ou seja, energia fotovoltaica. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do pessoal de Minas e Energias do Brasil, onde eles estavam explicando que a solução para suprir a demanda de energia do país, ela vai ter que passar por novas fontes de energia. E uma das fontes que o cara citou foi justamente o vidro. Na verdade, nós já utilizamos um pouco dessa tecnologia nos aquecedores solares, mas dá para se explorar muito mais. Então, o que são esses vidros fotovoltaicos ou vidros fotoenergéticos? São vidros onde ele é aplicado alguns componentes que são capazes de captar a energia solar, junto com aquele calor do vidro e tal, e transformar em energia elétrica. É muito importante que a gente esteja atento às novas tecnologias e às novas possibilidades. O próximo beneficiamento que eu quero te mostrar é a tão famosa laminação. Preciso te falar uma coisa. A laminação
ela libertou os arquitetos e engenheiros do mundo todo. Por quê? Como você pode perceber, o vidro ele tem diversas características diferentes. Então, o vidro antirreflexo, ele é um vidro que só é fabricado até 6 milímetros, mas para mim poder fazer uma vitrine, eu preciso de um vidro mais espesso. Um vidro, sei lá, de 10 milímetros, de 12 milímetros. Então, como que eu faço? Sendo que eu preciso daquela característica que só aquele vidro de 6 milímetros pode me proporcionar. O que eu faço? Simplesmente colo um vidro que tem uma determinada característica com outro vidro que tem uma outra determinada característica. Ou seja, só para engrossar, ou seja, para ficar mais forte, ou seja, para o que quer que seja. Como que funciona o laminado? O laminado é muito simples. É, normalmente, um vidro, ok? Aí, aplica-se o interlayer, que é uma palavra estranha, né? Se aplica um plástico, na verdade é um polivinil butiral, mas não é só esse processo que existe, mas eu vou te mostrar os outros dois processos que existem. Mas vamos lá, se aplica um plástico no meio aqui, obviamente que aqui esse plástico ele está opaco, mas na verdade depois que ele passa pelo processo, ele fica incolor. Então eu peguei um vidro com uma característica e colei o vidro com outra característica. E aí se tornou o vidro laminado, o tão famoso sanduíche de vidro. Por isso que se chama sanduíche de vidro. Mas o laminado, ele também tem uma função de segurança. Por quê? Como eu peguei um vidro e colei um plástico no meio, sobre alta pressão e calor, eu tenho esse plástico aqui colado em toda a face dos dois vidros. Quando esse vidro quebra, esse plástico que está no meio mantém os cacos presos, igual ao vidro aramado. Então, essa também é uma vantagem e foi o que proporcionou o vidro laminado ser considerado um vidro de segurança. Inclusive, o vidro mais seguro que existe. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um temperado que é muito forte, né? A gente vai falar do temperado mais para frente, mas se eu tenho um temperado e eu laminar de repente dois temperados, eu tenho um vidro super forte, né, que é o temperado, com outro vidro temperado colado no meio. Então tem dois vidros super fortes colados, além dessa película aqui no meio, né, desse interlayer no centro, que vai proporcionar que esse vidro esteja colado e unido. E se caso vier a se quebrar, ele se mantém ainda inteiro, né? Não despedaça, não vai voar caco para tudo quanto é lado. O mais interessante disso é que, por exemplo, eu te mostrei alguns prédios, como o prédio da Apple, que é um prédio totalmente de vidro, ou seja, o vidro lá foi utilizado como estrutura. E isso só foi possível porque eles pegaram vários vidros super fortes e colaram um no outro. E o laminado não quer dizer que são só dois vidros. Você pode colar mais, você pode ter colado esses dois vidros, você pode pegar mais um, no caso, mais um interlayer desse aqui, colocar aqui e colar quantos vidros você quiser. Inclusive, tem relatos aí de vidro até de 70 milímetros, ó. Dessa grossura aqui, ó. Só colado com vários vidros. Então, essa é a laminação. Quando se fala em vidro laminado, pense nisso. É um sanduíche de vidro. Aqui é um pão, aqui é um pão e aqui é a mortandela. Beleza? Então, esse é o vidro laminado. O mais legal de tudo é que, por exemplo, este aqui é um vidro laminado. Tá vendo? Olha, e se você for analisar bem, vou colocar para você ver aqui, ele é constituído por dois vidros. Pode ver que um aqui é bem mais grosso do que o outro, você está vendo aqui no meio, tem um interlayer aqui, né, que está colado, e você pode perceber que ele é totalmente transparente. Pode ficar tranquilo que nós iremos falar muito ainda sobre o vidro laminado, ok? Vamos para o próximo? Bom, um outro beneficiamento muito interessante é transformar um vidro comum em um vidro de controle solar.
Acabei de te mostrar o vidro Low-E, mas existem outros tipos de vidro que são de controle solar. Basicamente, os vidros de controle solar, assim, resumidamente, podemos dividir em 4 tipos. Quais são? Primeiro, os vidros pirolíticos. Como eu disse, ele recebe aquela camada metalizada no processo de fabricação, então por isso aquele metal ele se integra à face do vidro, que é o que proporciona o vidro ser refletivo. Deixa eu colocar aqui minhas pecinhas aqui, que é o que proporciona o vidro ser refletivo. Só que esse vidro aqui, como você percebeu, ele não é tão refletivo assim. Mas isso não vem ao caso. Então, existe o vidro pirolítico. Ok? Qual que é a vantagem do vidro pirolítico? Que ele pode ser tratado a calor. Por exemplo, ele pode ser temperado. Entendeu? Ele pode ser temperado. Mas também existem outros vidros que têm a mesma característica do pirolítico, que são também refletivos, que no caso, essa metalização é o que provoca essa reflexão no vidro, mas esses vidros, apesar de ter uma aparência muito parecida com o pirolítico refletivo, eles não são pirolíticos, ou seja, eles não suportam o calor e também não suportam ficar no tempo em contato com oxigênio. Como eu falei, esse vidro ele recebe uma metalização, ou seja, se ele ficar em contato com o oxigênio, ele também vai oxidar. Interessante que eu tinha uma caixa de amostras, né? Eu tinha, algum tempo atrás, eu fui levar uma amostra para um cliente, e aí, infelizmente, eu estava de caminhonete, né? E coloquei a caixa de amostra atrás da caminhonete. Não estava chovendo, estava tudo tranquilo, mas na viagem eu peguei um sereninho, peguei um sereno, de levinho, nem percebi, nem lembrei que a caixa estava lá atrás. E aí eu tirei a caixa do carro e cheguei na minha casa e guardei a caixa. Depois de mais ou menos umas 3 semanas, quando eu fui pegar essa caixa novamente, os vidros estavam quase todos oxidados. Por quê? Justamente porque eles não eram pirolíticos. Então, aquele sereninho foi o suficiente para poder, né, umedecer a caixa e enferrujar, entre aspas, aquele metal, oxidar aquele metal que fica na face do vidro. Por quê? Porque essa amostra, essa caixa que a gente recebe, o vidro não está protegido. Então, por isso que essa diferença do vidro pirolítico, que pode ficar tanto no tempo em contato com o oxigênio e pode ser tratado a fogo, já os que não são pirolíticos, que são metalizados a vácuo, que não são pirolíticos, eles ficam com o metal à mostra. Então, eles só podem ser utilizados laminados, porque aquela camada de metal ela tem que estar protegida. Aquela camada de metal, então, no caso, é o que fica dentro do sanduíche ali. Entendeu? Então, esses são os 2 principais fatores. E existe um outro fator dos vidros de controle solar. Primeiro, os vidros de controle solar, antigamente, eles eram todos espelhados. Então, era aquele reflexo, aquele vidro refletivo. Certo? Certo. Apesar que nem todo vidro refletivo é um vidro de controle solar. Mas, basicamente, a gente conhecia assim. Vidro de controle solar é vidro refletivo. Só que hoje já existem os vidros refletivos de controle solar, comuns, né? Mas também existem uma nova linha de vidros que se chama os neutros, ou seja, eles são vidros de controle solar, tem aquela mesma característica que eu falei para você do Low-E, eles, né, não deixam a energia entrar, ou assim. Por isso, alguns chamam de vidro de proteção solar, outros de controle solar. Por quê? Porque dependendo do vidro e da composição que você faz, você consegue determinar quanto de energia que vai entrar, quanto de raio V que vai entrar, quanto de quanto de energia infravermelho que vai entrar. Então, por isso que se chama vidro de controle solar. Por exemplo, nós fomos fazer uma obra no Nordeste, deu um trabalho terrível para poder achar um vidro que atendia às especificações do arquiteto da cor que ele queria. Por quê? Porque lá
faz muito calor, diferente aqui de São Paulo. Lá é absurdo o negócio. Mas, devido à nossa indústria super preparada, nós conseguimos encontrar uma solução para esse meu cliente. Então, existem vários vidros de controle solar. Então, se você pega um vidro de controle solar, de repente, ele não tem a mesma característica do que o outro vidro. Cada vidro tem a sua característica. E aí você tem que, como eu falei, você tem que produzir um vidro ali, pega um vidro, mistura com outro vidro, para poder chegar naquilo que você quer. Então, existem lá o vidro pirolítico, que pode ser tratado a fogo, né, a calor, e ficar no tempo. Existe o vidro metalizado a vácuo, que não pode ficar no tempo, porque a camada tem que ser protegida, a camada metalizada. Existem os vidros refletivos e existem os vidros que são de controle solar, mas não tem aquela característica metalizada, aquela característica espelhada. É bem pouca espelhação que ele tem. Ele é quase um vidro comum, um vidro float recuzido normal. Antigamente, você tinha a tendência de vender mais vidros de controle solar para comércios, para grandes prédios. Não era muito comum se utilizar vidros de controle solar em casas. Por quê? Porque nem todo mundo aceitava aquele espelhão na frente de casa. Hoje isso já mudou. Porque hoje tem como você colocar um vidro de controle solar, mas um vidro neutro. E agora, vamos para o último beneficiamento de hoje. Lembra-se que ontem eu disse para você que a indústria ela fabrica o vidro com uma tonalidade apenas. Lembra? Eu falei assim, então um vidro bronze de 6 mm ele vai sempre sair com aquela tonalidade bronze. A indústria não vai fabricar um vidro de 6 mm bronze mais clarinho e um de 6 mm bronze mais escurinho. Não. Mas eu disse que existia exceções, lembra? E agora eu estou com uma exceção nas minhas mãos, que se trata do vidro Emerald. Bom, só para você ter uma ideia, nós acabamos de falar de vidro de controle solar, certo? Acabamos de falar desse vidro de controle solar. Mas o que proporciona esse controle? O que proporciona a energia solar não invadir o ambiente com toda a força que ela tem? Lembra que eu falei que o vidro, por isso que chama-se vidro de controle solar, ou vidro de proteção solar, porque ele protege a parte interna do sol e também controla a entrada do sol, a entrada da energia solar. Mas o que proporciona esse controle? Metal. Basicamente, ferro. É o ferro que torna o vidro refletivo e é o ferro que é o grande responsável por amenizar o impacto que a energia solar causa sobre o vidro. Só que é o seguinte, esse vidro, ele não tem uma camada metalizada. O que acontece com esse vidro aqui é que ele tem um teor maior de ferro na massa. E por isso ele é mais verde e por isso ele também é um vidro de controle solar. Só uma curiosidade. Todo vidro verde, por si só, por causa do ferro que contém na massa dele, que é o que dá pigmentação verde, ele já é um vidro de controle solar. Bom, não tão eficiente como um vidro desse aqui, mas ele já é um vidro de controle solar, porque ele já tem metais na massa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e aumentaram o número de ferro nessa massa para que esse vidro Emerald ficasse um vidro de controle solar. Então ele é um vidro de controle solar praticamente sem nenhuma reflexão, sem nenhuma espelhação, porque o controle está na massa. Olha que interessante, eu vou te mostrar a diferença de um para o outro. Esse é o vidro Emerald e esse é o verde float normal. Você pode ver que eles são da mesma espessura, mas olha que interessante. Então, como toda regra, existe uma exceção. Essa é a exceção. Este aqui, né, é um vidro de controle solar, tanto que ele tem até aqui atrás as características dele, que é para que quando o arquiteto ou você mesmo vá fazer a sua consulta, você saiba quanto ele consegue controlar, quanto que ele consegue reter de calor, quanto que ele reflete de calor, quanto que ele absorve de calor, ok? Então é isso aí. Cumprindo a minha palavra, eu vou te convidar para um desafio. Então eu tenho aqui
a minha arma super poderosa. Bom, essa besta aqui, ela tem 80 libras de força e ela faz um estrago, tá? Faz um estrago. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos submeter a nossos testes de qualidade todos os vidros que nós temos aqui de segurança. Começando por este aqui que eu já falei para você, que é o aramado. Ok? Então o que eu vou fazer? Vou colocar esse vidro aqui. E daremos um tiro nele. E eu quero saber o que acontece. E quero compartilhar essa experiência com você. Ok? Bom, mas essa cena eu só vou te mostrar amanhã. Beleza? Hoje não vai dar tempo. Aquele abraço.